Aleluia. O plano dele é que cheguemos à perfeita vontade do Senhor. Mesmo sendo imperfeitos, podemos estar no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa: o que agrada a Ele é bom para nós. O que agrada a Ele é o melhor para as nossas vidas. Então é o que é bom para Ele, mas também é bom para nós. Aleluia. Você pode sentar. Ei, obrigado, queridos. Oh Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Eu não sei se você sabe, talvez saiba, talvez não. Você está fazendo história nessa igreja aqui. Veja para o teu vizinho e diga assim: você sabia que você está fazendo história? Você está se tornando parte da história dessa igreja. Você sabe o que é isso? Você fazer parte da história de alguém ou de uma instituição. É o nosso primeiro culto nos domingos pela manhã. Essa igreja se iniciou há 10 anos. E nós hoje começamos o culto aos domingos de manhã. Chegou o tempo de podermos adorar a Deus nas manhãs, aqui na igreja. Eu sei que você já adorava a Deus na sua casa pelas manhãs, mas chegou o tempo de podermos estarmos aqui, amém, para adorarmos o Senhor. Isso é história, e eu gosto de fazer parte de história. Você gosta de fazer parte da história? Eu e Tereza tivemos a oportunidade já de fazer parte de inícios de igreja, só porque estávamos ali adorando a Deus. Eles nos viram ali glorificando, dando honra e glória ao Senhor. Disseram: olha, nós estamos hoje iniciando, hoje é o primeiro culto oficial, inclusive nós fizemos parte da ata da fundação daquela igreja, simplesmente porque estávamos lá adorando ao Senhor, simplesmente porque amamos o Senhor, e aonde nós estamos, nós buscamos juntar-nos com os irmãos, como a Bíblia nos instrui, para glorificarmos, para aprendermos do Senhor. Você está fazendo parte dessa história, da história dessa igreja. Eu me alegro, e eu creio que você se alegra também, amém? Aleluia, Deus é bom. Eu fiquei feliz de ver tanta gente glorificando a Deus nessa manhã, amém? E eu creio que cada dia vai ter mais, à medida que pessoas vão conhecendo. Mas e a noite, vai ficar vazio? Não, a noite vai encher também, porque nós antecipamos o culto da noite das 19 para as 18 horas, amém? Por quê? Para tornar tudo fluindo melhor. Tudo vai fluir melhor. Nós temos que aprender com a experiência. E olha que honra poder receber William, Cláudia, Amanda, Bebê. Eu creio que muito disso é por causa do amor, mas também pela manhã. Bem-vindo, William, bem-vindo, Cláudia, bem-vindo, Amanda. Bem-vindo, Davi. É claro que eles não queriam que eu falasse no microfone, porque eles estavam entrando, né? Claro. Mas é só para mostrar como é importante nós ouvirmos o tempo certo para fazermos aquilo que Deus nos instruiu. Amém? Existe o tempo certo. Diga assim: existe o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Agora, queridos, eu vim de uma experiência pessoal, profissional, e passei 32 anos trabalhando. E quando nós trabalhamos, e depende do tipo de trabalho, de empresa que você trabalha, o tipo de profissão que você tem, pessoas ao nosso redor, elas vão nos estimulando a pensar de uma forma meio que comum àquele ambiente. E eu cresci profissionalmente e também pessoalmente num ambiente que diziam que se você tiver dinheiro, se você tiver cargo, se você tiver carro, se você tiver bens, se você tiver relógios importados, caneta Montblanc, existia toda uma cultura desenvolvida ao longo de algumas empresas que eu passei para dizer o que era o sucesso. E eu estava desejoso e querendo cada dia mais ter sucesso. Sabe que isso é lícito? Você querer ter sucesso na vida, você melhorar cada dia. Você já tem esse entendimento? Quem que deseja ter um sucesso na vida? Aleluia. Nós desejamos isso.
O nosso desafio é encontrar o que é o sucesso de verdade. É claro que o sucesso significam coisas diferentes para pessoas diferentes, por causa do ambiente que vivemos. Pode ser que para um médico o sucesso seja ter um artigo publicado numa revista internacional. Mas sabe que para Deus também tem um padrão de sucesso. Quando nós olhamos para o padrão de sucesso de Deus, nós vamos ter sucesso não só no nosso relacionamento com Ele, mas em todas as demais áreas da nossa vida. Agora, muitos ao buscar o sucesso segundo o padrão natural, se frustram. Pessoas que muitas vezes alcançam coisas importantes e significativas, que é o desejo de consumo de muitos, mas continuam infelizes ou vazios. Eu sei porque eu cheguei uma boa parte nesse caminho. Eu tinha coisas, eu tinha apartamento, eu tinha carro, tinha caneta Montblanc, tinha relógio importado, tinha tudo aquilo que o mundo dizia que era o sucesso. Mas eu continuava vazio, continuava não com a plenitude da alegria dentro de mim. Não é assim? Muitos pensam, não, eu lembro de uma propaganda até do inferno. Não vamos nos iludir, tudo que não vem de Deus vem do inferno. Não existe esse negócio do meio termo. É o normal é do inferno. O que é de Deus é muito claro. Era uma propaganda de um cigarro que dizia que ele não trazia o sucesso, ele mandava buscar. E eu pensava assim, se eu não tenho, é porque ainda não tive o dinheiro para mandar buscar, porque o que eu quiser, meu dinheiro vai buscar. Mas sabe que para o padrão de Deus não é assim. Porque você pode mandar buscar o melhor médico, mas se a saúde não estiver em nós, o melhor especialista pode comprar um plano de saúde, mas sabe que o melhor de Deus é você ter saúde. Não estou dizendo que é errado ter um plano bom de saúde. E também temos que ter maturidade para o outro lado. Nós temos um amigo jogador de futebol que desenvolveu fé e cancelou todo o plano de saúde. Não é prudente. A fé e a prudência caminham juntos. Não estou dizendo que você não deve ter, mas sabe o que é melhor? É você crer que Deus já nos deu a saúde plena. Que a palavra do Senhor é saúde para o nosso corpo. É melhor ter a palavra, ter a saúde, do que ficar agoniado querendo gastar milhões para ter de volta a saúde. O melhor é não perdê-la. Aleluia. E eu creio, queridos, que Deus nessa manhã, Ele vai nos despertar para algumas coisas. Eu gosto demais de um texto do livro de Isaías. Eu creio que ele não estava falando de gastronomia, no capítulo 1, versículo 19. Eu creio que ele estava falando sobre princípios da vida. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, verso 19. Aleluia. Porque Deus tem o melhor para nós. Ele deseja, Ele nos criou para uma vida de sucesso. Ele nos criou para uma vida plena. De fato, o homem perdeu por causa do pecado original, mas sabe que Jesus veio para restaurar por completo o plano original de Deus. Aleluia. Eu não ia começar por aqui, mas eu creio que o Senhor vai nos conduzir. Aleluia. A plenitude, queridos, eu vou adiantar um pouco. Não me cobre sequência, me cobre obediência. Porque eu fui um homem que fui programado por causa do meu trabalho a seguir sequência, mesmo quando ela estava errada. E o Senhor tem tratado comigo nos últimos 10 anos. Não fica no seu processo, na sua sequência, se você perceber que essa sequência não é a melhor. Nós não somos infalíveis. Nós somos falíveis, quer dizer que nós podemos errar. Mas o nosso compromisso para com Deus e Pai é que quando nós percebemos o erro, nos arrependemos e voltamos para o caminho correto. Aleluia. Eu lembro de um chefe que dizia assim, não me cobra consistência, me cobra resultado. Porque às vezes para chegar no resultado, o Senhor vai nos guiando por caminhos que a gente não entende. Mas sabe que o caminho de Deus é sempre o melhor. Aleluia. Mas como eu devo fazer, o que eu devo ter para viver Isaías 1,19? Vamos ler o texto. Eu vou ler primeiro na Almeida Revista e Atualizada, que é uma das mais comuns.
Diz assim: se quiserdes. Deixa eu só parar por aqui. Existe na Bíblia, depende da versão, pode variar um pouquinho outro, em torno de 1522 perguntas se. Eu pensava o seguinte, eu pensava desse forma de pensar em relação a muitas coisas na minha vida. Eu pensava assim: depois que casar está resolvido, não preciso fazer mais nada, é só sentar na cadeirinha, no banco do lado da minha esposa e tudo vai ser um sucesso maravilhoso. Eu pensava que quando eu entregasse minha vida ao Senhor, eu ia sentar no banquinho da igreja e tudo ia ser maravilhoso. De fato é maravilhoso. Não quer dizer que não tenha buracos na rodovia, não quer dizer que não tenha lombadas, depressões, curvas e desvios, mas eu pensava que era automático. Eu sento lá e quase que eu pensava como Tabajara: todos os seus problemas acabaram. Mas sabe que uma coisa que o Senhor me ensinou, no nosso caminhar com Ele, tem muitos sis. O primeiro que Ele está dizendo aqui em Isaías é: se quiser. Diz assim: se quiser. Vamos melhorar: se eu quiser. Nós muitas vezes fomos ensinados, até pelos ambientes eclesiásticos de igreja onde vivemos, que pensamos: eu fui criado numa igreja cheia de religião e de regra. Minha mãe foi minha professora de escola inicial, segurava na mão, eu não tinha como fugir de ir para a escola com ela. E a instrução é: se Deus quiser, vai dar certo. E eu ficava pensando: e se Deus não quiser? E se Deus quiser? E minha mãe, infelizmente, até hoje, por não conviver, ela aceitou o Senhor, mas ainda não convive num ambiente que estimula a fé. Ela diz: se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, e nós pensamos que todo o comando e controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Deixa eu dizer uma boa notícia, talvez seja a confirmação, ou talvez seja uma revelação. O controle do destino da nossa vida não está mais nas mãos de Deus. Está nas nossas mãos. Nos nossos pensamentos, na nossa boca. Por quê? Porque Ele já enviou o seu Filho que morreu na cruz, uma morte sofrida. Ele suou sangue para nos dar a vitória. Para nos dar a vida eterna, para nos dar cura, para nos dar alegria, nos dar paz no nosso interior. Para nos dar o Espírito para nos guiar em todos os momentos da vida. Mas para ser salvo, o que é que Deus precisa fazer para alguém ser salvo hoje? Como ninguém respondeu, respondo eu: nada. Porque tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele não vai enviar outra pessoa, não vai enviar de volta o seu Filho. Ele já fez. E como alguém precisa fazer para ser salvo e ter vida eterna com Deus? Precisa querer. O melhor de Deus para as nossas vidas está no nosso querer. E Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E eu creio que não era Masterchef, eu creio que Isaías não estava falando do Masterchef, ainda que comer bem é muito bom. Eu tenho um filho que trabalha no Outback e quando ele convida, aleluia. Eita, tem um New York Steak e uma sobremesa, meu Deus do céu. Oxaramamá. Então eu creio sim que também se aplica à comida. Mas eu creio que Isaías não estava falando de culinária, não estava falando de comida, ele estava falando da vida. Se quiser. Mas sabe que para toda decisão, se quiser, também eu tomo uma decisão se eu não quiser. Depois que conheci Teresa, eu investi tempo para casar com ela. Para que ela aceitasse casar comigo e tivéssemos uma vida plena. Mas eu queria, mas também eu estava dizendo: eu não quero mais ninguém. Aleluia. Quando nós decidimos por uma vida com Deus, também nós estamos decidindo: eu não quero nenhuma
vida sem Deus. O problema é que muitos ainda vivem em cima do muro. Não, eu quero uma vida com Deus, mas eu também quero os desejos e os prazeres desse mundo. Mas quando tomamos uma decisão por um, tomamos uma decisão contra o outro, a favor de um caminho e contra um caminho. O Senhor não tem um texto da palavra que nos diz assim: eis que coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção ou da maldição. Quem trabalha com tecnologia aqui? Programação, tecnologia. Quem já ouviu falar de uma expressão chamada default? A resposta default. Padrão. Quem falou padrão? É professor, né? Outro nível, né? Padrão. É aquela resposta que já vem meio que pré-definida. Você, em alguns programas, ou você vai baixar, ele pergunta, você quer baixar sim ou não? E já aparece o S ou Y de S já na tela saltando. Você só precisa dar um Enter. Porque aquela resposta é uma resposta default, é uma resposta padrão. Foi pré-programada para você aceitar. Deus, ele nos dá uma resposta padrão para essa pergunta, ou um default. Ele diz, escolhe, pois, a bênção. Essa é a resposta certa. Para não aceitar o caminho da vida e da bênção, a pessoa precisa fazer uma ação de dizer, eu não quero. Mas muitos digitam não e dizem assim, por que não baixou o negócio? Deus, ele tem uma resposta padrão para nós. Sim, vida, paz, alegria no Espírito Santo. Sim, o melhor dessa terra, mas eu tenho que querer. Diga assim, eu tenho que querer. Aleluia. Quando nós queremos, querido, pense em alguém que botou força para casar com Tereza. Ela está lá embaixo, eu creio com a minha neta. Eu botei força. E consegui, graças a Deus. Oh, aleluia. Mas não foi sem consciência. Sabe que muitas vezes nós não botamos força para conquistar as coisas que Deus nos deu. Ou que Deus colocou diante de nós. Por isso, muitas vezes, vivemos mornos, mais ou menos. Mas eu creio que Deus nessa manhã está dizendo, eu quero levantar o meu povo para fazer uma decisão consciente daquilo que querem e vivam o melhor dessa terra. A versão transformadora, esse mesmo texto, ele diz assim, se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Disposição. Quando eu quero, eu tenho que estar disposto. Eu tenho que fazer uma ação. Você tem que batalhar, mas não no sentido que é uma batalha impossível. É uma batalha possível, é um esforço que você faz, porque você vê o alvo a alcançar. Amém. Aleluia. Eu batalhei numa consultoria, eu entrei como office boy e saí no nível de diretoria. Você acha que foi pela cor verde dos meus olhos? O loiro do meu cabelo? Não. O pedigree? Quem indicou o QI? Quem indicou? Não, eu não tinha nada disso. Foi com muito esforço. Foi com muita dedicação. É o que Isaías está dizendo. Se estiveres dispostos. Quantos dispostos eu tenho aqui? Amém. Para vencer, para ser um sucesso na vida. Amém. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Ser pleno, ter uma vida de sucesso, requer de nós decisão do querer e esforço para seguir. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 11, verso 29. Mateus 11, 29. Eu vou ler na versão transformadora esse texto. Diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Tome o meu jugo. Deixa eu acabar de ler o texto, depois eu falo mais sobre ele. Pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Verso 30. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Ah, eu estou sofrendo por causa do Evangelho.
Hã? Estou perseguido porque eu estou fazendo a obra. Hã? Não estou dizendo que não há uma perseguição quando pregamos o Evangelho. Pessoas podem se levantar para impedir o Evangelho de chegar àqueles que o Senhor tem planejado. E o plano de Deus é que todos sejam salvos. Mas, querido, 98% das pessoas que eu encontro dizendo que estão passando dificuldade e problemas porque estão servindo a Deus, não é por causa disso. São por causa de decisões, atitudes, maus comportamentos, não agir em fé. Ele está dizendo, o meu jugo é leve. Servir ao Senhor tem que ser um prazer leve. Não quer dizer que é sem esforço. Quantos estavam acostumados a dormir muito mais tarde do que dormir até hoje, acordar hoje bem cedo do que normalmente acordariam? Aleluia. Glória a Deus. Não é sem esforço, mas é leve. Amém. Aleluia. Eu estou aqui muito leve. Amém. Até porque não tomei café. Esforço. Estava com vontade? Muita vontade. A hora que eu encostei o carro aqui de manhã, eu falei para a Teresa, eu vou na padaria. Vai fazer o quê? Eu não fui cara de pau, dizendo assim, eu vou pregar para o padeiro. Estava com fome, pense. Ela diz assim, então, a Bíblia não diz para a gente dominar? Não fica com raiva do mensageiro. Você sabe que nos tempos passados, um mensageiro que entregar uma má notícia para o rei, ele já ia quase que... Porque achava que se... Achava não, algumas vezes, quando a mensagem era ruim, mata o mensageiro. Não mate o mensageiro. Mas quantas vezes ficamos com raiva do mensageiro por dizer a verdade? Mas eu estou leve, porque houve um mensageiro de Deus. No fato, uma mensageira de Deus, assim, não é melhor você dominar e sujeitar a sua carne? Eu falei, você tem razão, aleluia. Mas eu estou leve, não é porque não comi também, mas não é por causa disso, a leveza é, eu estou fazendo o melhor para Deus, eu estou me esforçando para crescer, avançar, aleluia. O jugo do Senhor é leve. Se está pesado para você servir ao Senhor, eu te recomendo do fundo do meu coração, repensa o que você está fazendo. Não para o Senhor, mas nas demais áreas da vida. Porque Deus não tem peso para servirmos a Ele, para vivermos uma vida que o agrada e que nos agrada. Mas sabe, Ele diz, aprendam de Jesus. O ensinar é dele, o aprender é nosso. Aleluia. E o Espírito de Deus que habita em nós. Quantos nasceram de novo, entregaram a sua vida ao Senhor, receberam o Senhor como Salvador da sua vida? O Espírito de Deus habita em você. E Ele muitas vezes vai falar dezenas de vezes durante um dia. Não faça isso. Ou faça aquilo. Ele não desiste de nós. E algumas vezes ouvimos Ele dizer e nos instruir, e não aprendemos dele. Como é? Fazer isso? É ruim, hein? Chama outro. Essa hora, não, muito cedo. Ele sempre vai falando, e algumas vezes ele vai gritar tanto que ele vai ter que chamar alguém para falar para você. Como ele teve que usar uma mula para falar com o profeta, que estava na sua loucura, já sabia o que era para fazer, mas decidiu fazer o que não era para fazer. Mas quando nós aceitamos a palavra, o ensino do Senhor, Ele diz, se você se deixar ser ensinado, vai ser leve. Quantos querem leveza? Sem peso. Aleluia. Diga assim, Deus é bom.
Vai em Mateus comigo, por favor, aí no capítulo 16 agora, verso 18. Eu acho que aquele relógio está com defeito, ele está acelerado. Meu Deus do céu, já foi metade do meu tempo. Jesus da glória. Mas eu creio que a noite tem mais. Amém? Também te digo, Mateus 16, 18, revista atualizada. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o diabo, pastor, ele está me perseguindo. Sim, é o trabalho dele. Mas, se estamos conscientes e firmados como igreja, ele vai vir e vai dar com a cara na porta. Agora, se convidar para entrar, minha avó tinha uma expressão, é enxerido. Ele entra se tiver aberto, que nem um cachorro vira-lata. De fato, ele é chamado de cão. Vira-lata ainda. Mas se a porta de nossas vidas, como igreja, estiver fechada, ele vai dar com a cara na porta. Ou Deus está mentindo. Não, Deus não está mentindo. Ele está dizendo a verdade. Eu peguei uma versão que ainda não existe em português, chamada Bíblia Amplificada. Parece que já tem alguém trabalhando nela. E eu desejo do fundo do meu coração que essa versão chegue logo. Porque ele pega o texto em grego e amplia as traduções para nos facilitar e esclarecer ainda mais do que as nossas versões atuais. E eu traduzi essa versão, ele diz assim, esse mesmo texto. E vos digo, tu és Pedro, que no grego é Petros, um grande pedaço de rocha. E sobre esta rocha, quando ele usa essa palavra rocha, ele não usou a mesma palavra. Ele usou uma palavra chamada Petra, uma rocha enorme do tamanho da montanha. Ou seja, ele não estava falando que Pedro, em cima de você, eu vou edificar a minha igreja. Então, você é pedra, mas sobre esta montanha rochosa, eu vou construir a minha igreja. E ele diz, uma rocha enorme como Gibraltar, eu edificarei a minha igreja, e as portas de Hades, os poderes da região inferior, não devem sujeitá-la ou resistir a ela. O diabo não pode te resistir. Ele não pode te parar. Ele não pode impedir você de avançar no plano de Deus. Só não avançamos se nós pararmos. Porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, se quiserdes. Se quiserdes. Ah, pastor, mas eu fiz o curso bíblico, eu estudei no Rema 2 anos e fiz escola de ministro. Não quer dizer que você está pondo em prática aquilo que aprendeu. Tem muitos que recebem a informação, mas não transformam aquilo em ações correspondentes. A fé sem obras é morta. Não é só eu ter o conhecimento, eu preciso praticar e andar naquilo que eu conheço. Falando fé, resistindo ao diabo e ele fugindo de vós, andando nos princípios da palavra. E eu sei que as portas, nós lemos, não prevalecem sobre a igreja, e alguns estão dizendo, esse negócio de prédio de igreja não vem de Deus. A igreja somos nós, de fato, a presença de Deus habita em nós. Sim, de fato, individualmente somos igreja, mas o Senhor nos instruiu para nos reunirmos, para adorar, para aprender, para sermos instruídos na verdade da palavra. Paulo, ele deu instruções, ele passou uma parte da sua vida edificando igrejas. E essa palavra igreja que está aqui no grego é uma palavra chamada eclésia. Que, quem tem um dicionário bíblico? Alguns. Recomendo que você não tenha. Tem vários. E se você for estudar essa palavra, os 2 primeiros significados
desta palavra, no original do grego, querem dizer, o primeiro, reunião de cidadãos chamado para fora dos seus lares. Deus é contra a reunião dos lares? Não. Muitas igrejas começaram nos seus lares, nos lares das pessoas. Mas o significado dessa palavra, ele não estava dizendo que eclésia ou que ele vai fortalecer a sua casa individualmente. Ainda que nós sejamos igreja individualmente. Mas ele estava dizendo, do que eu estou falando, que as portas do inferno não prevalecerão, é a reunião dos crentes fora dos seus lares, para algum lugar público, uma assembleia. Uma reunião. Porque, queridos, glória a Deus pelas reuniões nas casas. Nós temos reuniões nos lares aqui. Mas se alguém está na sua casa pregando o evangelho sozinho e falar uma besteira, quem é que vai corrigir? Ah, Jesus é o meu pastor e o único pastor da minha vida. E quando você fala bobagem, quem é que está lá para te ajudar? Ele estava falando que sobre essa reunião, onde você vai receber fortalecimento, instrução, o inferno não tem poder sobre você. Ele não está falando do prédio, mas está falando daquilo que ele traz quando nos unimos. Ah, pastor, mas e você? Quando você erra, quem é que te corrige? O meu pastor, a Mauri. O presidente do nosso ministério, Guto Emery. Esse negócio de, eu não tenho pastor, é só Jesus, é conversa de rebelde. A segunda significado dessa palavra no grego, no dicionário grego é assembleia do povo que reunida em lugar público. Aleluia. As portas do inferno não prevalecem sobre você quando você recebe instrução, quando você decide, quando você recebe correção para se fortalecer, estimulando a sua fé. Você percebe que há um lugar de adoração, que tem que ser na sua casa, no seu banheiro. Sabe que quando vamos ao banheiro, o Espírito Santo não fica do lado de fora? Fica aí, Espírito Santo. Sabe que a religião tem trazido ignorância para pessoas. Eu conheci uma pessoa que diz assim, minha esposa um dia foi dormir na casa dela de shortinho, ela disse, você não pode dormir assim. Por quê? O Espírito Santo não te visita se você estiver com a perna de fora. Então, provavelmente essa pessoa acha que se entrar no banheiro, tirar a roupa, o Espírito Santo fica do lado de fora. Não é assim. Não é assim. Ele está em vós. Ele diz, nunca vos deixarei. Agora, ele não diz que uma pessoa não pode deixar ele. Ele está dizendo, eu não vou te abandonar. Eu sempre estarei convosco, até a consumação dos séculos. Mas alguém pode rejeitar a presença e a comunhão com o Senhor. Com consciência, com maturidade. A pessoa dizer, eu não quero esse Deus. E não é no momento de raiva. Porque às vezes a pessoa passa por um trauma, por uma situação. Eu não quero mais saber de Deus. De fato não quer, está com raiva. Mas quando a pessoa tem maturidade e consciência, diz, eu não quero saber desse Deus. Se salvação não é obrigatório, a permanência com Ele também não. Mas dizendo, eu não desisto. Aleluia. 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 Abra comigo em Mateus 9. Aleluia. Mateus 9, 21, por favor. Os nossos cultos para amanhã terão um movimento do Espírito Santo. Mas sabe que ele vai ter um componente muito forte do ensino da palavra. Mas sabe, melhor é obedecer o que ele quer, segundo a necessidade que temos. Aleluia. Mateus 9, 21 diz assim, porque dizia consigo mesmo, a mulher com fluxo de sangue, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Voltamos ao se. Se eu fizer. Ela não tocou porque ele esbarrou nela, ela estava sentada no cantinho dela, Jesus lá foi, tropeçou e caiu em cima dela assim, então se eu tocar, vou ser curada. Não, essa mulher se esforçou.
Ela foi contra todos os preconceitos, com todo o seu sentimento, talvez até contra a sua estrutura física. Porque alguém que está sangrando há 12 anos, provavelmente não tinha o mesmo nível de disposição de quem não estivesse. Ela se esforçou. O C para ela funcionou. Diga assim, pergunta para quem está do seu lado. O C funciona para você? Aleluia. Aleluia. Segundo Crônicas 7,14. Segundo livro de Crônicas 7,14. Diz assim. Eu vou ler na versão transformadora mais uma vez. Então, esse então me lembrou o pastor Bud Wright. Por ser americano, ele sempre usava essa expressão. Então, se meu povo, que me chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Mas eu preciso querer. Se quiser, e se não quiser, fica como está. Eu pensei em pegar, mas eu acabei não me organizando. Se você já viu um vídeo, acho que do pastorzão, é um pastor que faz alguns vídeos engraçados, sobre evangelismo. Aí o cidadão, acho que era, cadê o Glieber? Biotipo Glieber, assim, foi evangelizar. Passou uma pessoa e diz, aceita o Senhor. A pessoa fez de lado, assim, nem estava aí. Aí ele foi lá, deu uma chave de pescoço. É como se fosse pisando no pescoço. Aceita! Deus não vai fazer isso. Deus não faz isso. Ele não põe uma chave de pescoço. Agora, ele diz, não vá por aí, vá por aqui. Não faça isso, não fala aquilo. Ai, Senhor, eu estou cansado de ficar ouvindo essa voz. Pede para morrer logo. Porque ou lá a alma e o corpo não terão mais essa influência, ou lá embaixo vai parar de ouvir falar de Deus. Porque enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo vai nos dizer, aquele que habita em nós, através do nosso próprio Espírito, a nossa consciência. Aleluia. Se humilhar e orar. Tem gente que se humilha, ou se faz de humilde. Tinha um programa na televisão que dizia assim, eu sou humilde. Não, não era humilde, era pobre. Porque pobreza e humildade são coisas diferentes. Porque tem pobre arrogante, tem rico humilde. Amém? Mas tem pessoas, eu sou humilde. Será? Será? Porque a postura física não define o que está pensando, sentindo por dentro. Porque não é a simbologia, ainda que a simbologia nos ajude. A adorar as mãos, a Bíblia fala para levantar as mãos santas. Então ajuda sim, mas não é o levantar a mão que diz se a pessoa está adorando ou não. Eu lembro, os pastores diziam, fique em pé. Eu disse, para quê? Eu pensava, né? Não dizia. Graças a Deus, como o ministro pregou ontem num congresso nosso, graças a Deus por tantas coisas que eu pensei e nunca falei. Fique em pé. Para quê? Estou bem sentado. Aí ele levantava, mas levantava assim. Ora em línguas, assim, não é quando você quer, quando eu quero. Mas orava. Agora Deus estava recebendo o fruto daquela oração? Com aquela atitude errada? Não. Aleluia. Mas se eu quiser, e se eu fizer, diga assim, se eu quiser, e se eu fizer, crer e agir com o coração correto. E aí teremos o melhor dessa terra. Aleluia. Abra comigo em Jó, capítulo 1, verso 21. Nós devemos ter mais pregações sobre o livro de Jó. Porque ele nos ensina muitas coisas. Jó, capítulo 1, verso 21.
Mais uma vez, eu estou usando a versão transformadora, acompanha na sua. E disse, Jó 1:21, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha. Quantos sabem que Deus, tudo que você tem foi Deus que deu? Ah, mas peraí. Eu não trabalhei não? Sim. Mas quem é que te deu capacidade, vitalidade, inteligência para trabalhar e produzir? Deuteronômio 8:18 diz que é Ele que nos dá força para adquirir riqueza. Na verdade, essa palavra força quer dizer sabedoria. Aleluia. Ele diz, e Jó estava certo? Sim, correto. E o Senhor tomou. Deus está requerendo umas coisas. Foi Deus que está fazendo essas coisas para eu aprender. Louvado, olha, ainda diz, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitos estão dizendo, é a prova, é o estreito, é o trabalhar de Deus. Mentira do inferno. Jó disse, está na Bíblia, e ele disse, louvado seja o nome do Senhor. Agora vá comigo no... Deixa eu ver onde é que eu anotei isso. Capítulo 42, verso 1. Jó 42, verso 1. Diz assim, versão transformadora. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, Jó está dizendo, Senhor, o Senhor perguntou, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Porque Jó estava dizendo, Senhor, por quê? Eu estou sendo bom, eu estou sendo justo, eu estou sendo fiel. E o Senhor aí, em vez de me ajudar, meu Deus do céu, só me tira as coisas. E sou eu, aí Jó percebeu. Senhor, você me perguntou, quem é o ignorante falando essas besteiras? E Jó responde para ele mesmo, sou eu, Senhor. Sou eu que estou falando besteira. Eu falei estas coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, Deus disse para Jó, ouça, e eu falarei, e eu farei algumas perguntas e você responderá. Verso 5. Antes, e Jó respondendo, né? Eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Verso 6. Retiro tudo o que disse. E arrependido no pó e nas cinzas. E sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó disse, Senhor, pisei na bola. Pé na jaca. Eu retiro tudo o que eu disse. Toda falta do conhecimento, toda arrogância. Porque, queridos, nós não somos, como eu disse no início, infalíveis. Mas quando eu reconheço, eu só tenho duas opções. Ou continuo insistindo, altivamente, pensando, não, eu sou o cara, não, o cara é ele. Ou eu insisto no erro, no caminho errado, dizendo, não, não é bem assim. Ou eu faço o que Jó fez. Senhor, me perdoa. Eu errei. Falei besteira. Ou não falei o que devia. Sabe, porque nós não só erramos por ação, mas também por omissão. Você sabe algumas coisas na nossa legislação, como, por exemplo, omitir socorro a uma pessoa num acidente é crime. Deixar de falar e fazer o que devemos fazer, eu vou exagerar, é crime. Contra quem? Contra você mesmo.
Quando devíamos falar, quando devíamos nos arrepender, quando devíamos pedir perdão, quando devíamos declarar a fé, a palavra, o que a palavra de Deus diz, e dizemos o que o mundo diz, é crime contra nós mesmos. Eu vou terminar aqui, depois eu vou lá no livro de 1 Coríntios 11, mas vamos ler o verso 7. Eu gosto demais dessa versão, porque ele não me deixa dúvidas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: eu estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Eu entendo nesse texto que Jó se arrependeu das besteiras que falou, mas os amigos dele não. Eles não falaram o que é certo antes, e pelo que eu entendi deste texto, continuavam dizendo, eu falei o que tinha que falar mesmo, foi Deus que mandou. Porque tem muita gente falando besteira um para o outro, e dizendo, foi Deus que mandou te dizer isso. E quando chega a palavra, chega o Espírito e corrige, a pessoa não se arrepende. Continua dizendo, foi Deus que falou mesmo. Não é sobre ação, é sobre omissão. O Senhor estava corrigindo os amigos de Jó. Vocês estão sendo omissos, porque vocês perceberam que falaram errado e que fizeram errado, mas não se arrependeram. Mas como Deus é rico em misericórdia. Verso 8. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros. Levem os animais a meu servo Jó e ofereçam um holocausto a favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Isso quer dizer, de quem é arrogante, Deus não está aceitando a oração. Quem se acha muita coisa, Deus não vai receber essa oração. Porque se você acha muita coisa, Deus diz assim, então meu filho, faça aí, dá seus pulos. Mas quando eu reconheço, Senhor, eu sem você não consigo nada. Ele diz, ok, então agora eu te ajudo. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez. Não falaram o que é certo em respeito ao meu servo Jó. Verso 9. Então Elifaz de Temã, Bildade de Soá e Zofar de Naamã fizeram o que o Senhor havia ordenado. Pelo menos depois fizeram o que o Senhor falou. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Jó reconheceu que errou. Ele reconheceu que se isso, se aquilo, ele estava escolhendo os se errados. Ele estava escolhendo o si de murmurar, ele estava escolhendo o si de reclamar, ele estava escolhendo o si de pôr culpa em Deus. Sabe que Deus não tem culpa dos problemas que estamos vivendo. Então quem tem culpa? Eu vou deixar que o Espírito revele. Note uma coisa que a gente sabe e percebe logo. Quem põe culpa no outro, a gente já sabe onde é que está a culpa. Não, é porque ele, porque ela, porque pai, porque mãe, porque a mulher, porque o cachorro, o gato, o papagaio. Eu já sei onde é que está a culpa. Porque quem reconhece a sua parte, não precisa acusar ninguém. Cada um reconhece o seu erro. A Bíblia diz que cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Não vai morrer por causa do pecado do outro. É o texto que Deus diz. Então, cuida do seu. Cuida de você. Tomar as decisões certas. Fazer as escolhas certas. Mas me afeta. Eu não estou dizendo que o que o outro faz não nos afeta. Mas o que eu faço? Reclamo ou me fortaleço? Eu preciso me fortalecer. Para que eu, com maturidade, ajude o outro. Não com acusação, mas com testemunho de uma fé real. Com frutos que alimentem a mim e alimentem aqueles que estão ao meu lado. Aleluia. 1 Coríntios 11, 28, não é dia de ceia, você sabe. Nós normalmente temos a ceia no primeiro domingo do mês. 1 Coríntios 11, 28,
Está falando aqui já no final do que Paulo estava instruindo sobre a ceia. Por isso que ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Na versão transformadora ele diz, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Por quê? Eu tenho que me examinar para saber se eu estou agindo certo, se eu estou fazendo as escolhas corretas. Ele não diz, examina o seu vizinho, examina a sua esposa, examina seus filhos, examina seus pais. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Pois, se comerem do pão ou beberem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, pessoas estão desonrando o corpo. O seu não, a outra parte que senta ao seu lado. Eu sei que é uma manhã de silêncio. Mas sabe que muitas vezes é na quietude que Deus trata os mais profundos. E que alegria é poder, Senhor, nos instruir, para que possamos viver o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecem. Quer dizer, morre cedo mesmo. Teresa encontrou um homem numa negociação e estava falando sobre quando Deus estava compartilhando que Deus havia feito uma promessa. E ele diz, eu sei que o Senhor, que é o meu Pai, me dá a promessa que eu estou crendo. E esse homem falou, eu tenho 2 filhos, um me ama, outro me odeia. E Teresa disse a esse homem, que tristeza eu ouvir isso, porque a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe, não viverá longos dias na terra. Ele diz assim, diz o oposto, mas se você fizer o oposto, vai chegar nisso. Ele diz, se honrar pai e mãe, vivereis longos dias na terra. Isso quer dizer que se não honrar pai e mãe, não vivereis longos dias na terra. E esse homem disse a Teresa, é verdade, meu filho morreu antes de 40 anos. O que odiava e não honrava o pai. Quando nós não reconhecemos o Senhor, ficamos procurando culpa nos outros, ao invés de dizer, olhar as nossas escolhas, as nossas decisões, estamos desonrando o corpo. Honre a outra parte do corpo de Deus que senta ao seu lado. Porque Deus encontrou nesta pessoa, ainda que possa estar errando, uma pessoa digna de pagar um preço da morte do seu filho. E nós só temos que pagar um preço, às vezes de ter paciência, de amar, de viver uma vida santa. Você se alegra por isso? Eu faço o quê, pastor? Como é que eu mudo essa situação? Ouça o Espírito. E jamais satisfareis os desejos da carne. Ouvir o Espírito. Mas como é que eu faço? Ele manda um WhatsApp? Não. Talvez venha uma mensagem da parte do Senhor por alguém através do WhatsApp. Mas não é na hora do culto, viu? Ouça o Espírito. Como é que eu sei quando ele fala? Ele fala dentro de você. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Antes de ouvir fora, ouça dentro. Sabe quando você vai fazer e vem aquela voz, não faça? Quer dizer, eu fui do mundo e fui um pecador com o melhor que o mundo podia oferecer. Eu posso dizer, eu fiz muita besteira na vida. Nenhuma delas eu fiz sem consciência que estava fazendo errado. Mas fazia. E eu não era nascido de novo, mas o Senhor já me mandava alertas. E aí agora que nascemos de novo, o Senhor mais fortemente continua falando em nosso interior. Não faça. Na dúvida, não faça. Ah, mas eu não sei se é bem assim. Não faça. Pergunte. Ouça do Senhor. Se ouvirmos a sua voz, se quisermos ouvir a voz. Você já viu aquela criança? Ah, lá, 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 lá. Tem gente que não faz isso no culto. Com as mãos.
e com a boca, mas faz fechando o coração. A Bíblia nos diz, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Que mais? Obedeça a palavra. Mais se agrada a Deus do obedecer do que sacrificar. Ainda que Ele nos fala para sacrificarmos com louvores, com adoração, com rendição. Mas não é com aquele sacrifício de se machucar, subir de escada, ajoelhado. Não, é acordar cedo, é buscar o Senhor, é dedicar tempo a Ele. E a terceira coisa que eu quero falar para a gente encerrar e orar. Condicionamento. Eu, do alto dos meus 110 quilos, estou pouco condicionado. Subo um lance de escada, chego lá. Como é que muda isso? Queridos, nós temos que entender que o Deus usa as coisas naturais para falar de coisas espirituais. O que eu estou falando é espiritual, ainda que eu estou usando um exemplo natural. Mas não pegue o natural, pegue o espiritual. Como eu faço para subir a escada? Sem cansar. Condicionamento. Como é que é isso? Tenta um dia um pouco. Cansou? Ok, hoje já estou no meu limite. No outro dia tenta mais um pouco. No outro dia tenta mais um pouco. No outro dia tenta mais um pouco. No outro dia, daqui a pouco, você está conseguindo agir segundo os princípios da palavra. Ah, eu não consigo essa história de orar 1 hora por dia. Não ore 1 hora por dia. Ore 60 vezes de 1 minuto. Ore 12 vezes de 5 minutos. Queridos, eu morava em Belo Horizonte. Eu vi o povo, eu orei 2 horas. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu sou incrédulo. E eu recebi uma instrução de um pastor lá na igreja. Diz assim, você não consegue orar 15 minutos? Era um desafio. Ele assim, você consegue orar 5 minutos? Acho que 5 minutos eu consigo. Ainda tinha dúvida se conseguia. Ele falou, pega 5 coisas que você está crendo. Ore 1 minuto por cada coisa. Eu falei, aí é fácil. Eu pensava que era. Anotei 5 áreas que eu precisava orar e queria mudanças na minha vida. E comecei a orar. 10 segundos já tinha orado. Senhor, eu creio, Pai, na saúde plena no meu corpo. Estou com o cronômetro lá. Pode deixar. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que cura, aquele que me sara. Eu declaro saúde plena ao meu corpo. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, porque sobre as tuas pisaduras foi sarado. 10 segundos. Aí eu falei, bom, já passou 10 segundos, não orei. Tem mais 50 segundos para orar. Sabe o que eu tinha que fazer? Ler a Bíblia. Para saber o que orar. Para não falar besteira. Senhor, tu sabes. Pai, o Senhor está vendo. Ele diz, eu estou vendo, sei, mas para eu agir, você precisa pôr fé. Fé na minha palavra. Fé que eu faço o que eu disse, o que eu faço. O que move Deus não é chororô, é fé. E aí eu fui estudar a Bíblia e juntei versículos. Aí vamos para o segundo tema, a mesma coisa. Quando eu percebi, eu estava orando 5 minutos. Aí eu falei, bom, agora já sei orar 5. Então agora eu vou orar 10. Foi o mesmo processo. Eu tive que me doutrinar, me reeducar, me condicionar a fazer daquele jeito. Talvez precisemos nos condicionar a fazer coisas que não agradam a nossa alma, mas é aquilo que vai trazer resultado na nossa vida. Um atleta, cadê o Thiago Gomes? Baixinho não dá para ver direito. Atleta profissional. Eu creio que ele corre mais longe do que eu, mais rápido, e cansa menos. Não provei ainda, mas eu acredito que sim. Ah, mas é porque ele nasceu atleta. Não, ele não nasceu atleta. Ele se tornou um. Condicionamento. Você está disposto a se condicionar a desejar e querer e buscar mais de Deus? Se quiser, consegue. Quantos querem?
Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.